dar início a mais um episódio da Progin e a gente vai abordar assuntos de pediatria e um pouquinho de obstetrícia. Então, para isso a gente chamou a Marcela, doutora Marcela, minha colega de turma, jogadora de basquete, profissional, com esse tamanho todo, né? Vamos lá, então a gente vai falar um pouquinho sobre pediatria, a parte de parto e por aí vai. Tudo bem, Marcela? Tudo ótimo. Conta um pouquinho aí pra gente da sua formação. Bom, você sabe, né? Os amigos mais próximos sabem que eu fiz Santa Casa de faculdade, acabei fazendo residência de pediatria e neonatologia lá no HC, trabalhei por lá, trabalhei em outros lugares, acabei voltando para Santa Casa e até o ano passado eu estava dentro da UTI neonatal da nossa faculdade e basicamente hoje eu fico mais no consultório e fazendo mais sala de parto, que é o que a gente gosta e o que a gente vai conversar. Sim. Então tá bom. Então assim, pensando na questão de sala de parto, né, eu acho que é uma coisa que a gente tem muito isso no consultório por conta das gestantes. Então assim, elas acabam às vezes até vindo com muita dúvida de pediatria, né, pra gente. Do tipo, todas aquelas dúvidas sobre colírio, sobre vacina, tudo isso que eu acho que é legal a gente conversar sobre isso. E eu acho que uma coisa que eu sempre falo para elas, eu acho que é o que você espera também, uma consulta, por exemplo, de pré-natal, né? Que eu acho que é para ela sentir o que esperar do parto, né? Hoje, graças a Deus, a maioria dos obstetras já sabem dessa consulta, os pediatras fazem, estão preparados para isso, os neonatologistas mais ainda, né? Até porque algumas famílias, como no nosso caso, né? Você tem o seu paciente que você encaminha, por exemplo, para fazer a consulta comigo, e daí talvez você fala, a família se encante e queira que eu faça a sala de parto. Então, esse é o momento da gente se conhecer, eu falo para a família que é legal, inclusive, para ela ver se eu sou pediatra que ela queria para o filho, né? Sim. Às vezes olha e fala, poxa, não gostei, e procurar depois que a criança nasceu é difícil. Essa consulta existe há muitos e muitos anos, hoje as famílias também já sabem, e é um momento para a gente ver dados do pré-natal, preparar ali tanto expectativas quanto cuidados no hospital e nos primeiros dias em casa, né? E daí a gente já marca a consulta do recém-nascido. Então isso fica muito tranquilo para a família que tá tudo acertado, né? De que, olha, seu filho vai nascer, não importa quando, a ideia é que nasça dentro do prazo que a gente gostaria, termo, tudo bonitinho, mas que a consulta vai estar lá para ela ficar tranquila desse segmento correto, tá? Essa consulta, na minha opinião, é uma das que eu mais gosto e uma das mais importantes. Porque, de fato, eu sempre falo para os GOs, às vezes me perguntam, mas e aí, quando que eu mando a paciente? O melhor momento seria ali no último trimestre. A mãe pode ir antes, mas se ela for muito antes, ela vai esquecer. Esquece, né? E muita coisa vai acontecer durante a gestação. E é sempre legal, e o pai, até porque ele entende o comportamento que ele deve ter, mais ou menos... que nasce. Você sabe, Fá, eu trago os pais, né, pra perto, né? Antigamente, acho que o pai era uma figura um pouco diferente. Hoje a gente quer que o pai participe, veja a importância de estar presente nesse momento e na amamentação e nos cuidados. Então, eu falo pra família, eu quero que venha a mãe, a avó queria te conhecer, pode vir a avó, e o pai é essencial que esteja junto, né? Então, a gente vai conversar de algumas coisas, eu peço para trazer as coisas do pré-natal, então, cartão de pré-natal, a gente vê tudo, eu anoto tudo, e a gente vai falar sobre patologias que a mãe tem e que talvez teria algum cuidado específico com o bebê, por exemplo, diabetes. Se tiver diabetes, eu vou ter que fazer controle de glicemia, é importante ela saber, porque se ela não sabe disso antes, e é um controle nas primeiras 24 horas bem chatinho, a gente faz com 1h30, com 3 horas, com 6 horas, a família pensa, poxa, coitado do meu neném. Daí você fala, coitado, mas se ele tiver hipoglicemia, isso pode ser super grave. Então é legal a gente ir preparando a família. Então eu pergunto disso, pergunto de coisas que talvez eu tenha que dar antibiótico para o bebê, como se a pesquisa de estrepto, né, vier positivo, que é um dos testes que a gente faz mais para o final da gestação, que vocês fazem, melhor dizendo, a gente vai ter que dar antibiótico para a mãe e dependendo de tempo de bolsa que ficou rota ali, talvez eu tenha que colher exames do bebê. E, sobretudo, falar dessas coisas que são importantes, que
do que como esperar, que a mãe, né? o que a mãe vai ter que, o que o bebê passa ali na maternidade, né? Então, eu sempre explico que eu vejo esses dados ali com a mãe e tudo mais, pergunto onde a mãe quer ter o bebê, no caso, no particular, é isso que a gente faz, porque ela tem dúvida, né? Ah, mas por que essa maternidade e não aquela? Daí eu sempre falo que a gente tem que pensar no cuidado da mãe como mulher mesmo, se tiver alguma intercorrência, e também o bebê. Então eu preciso saber se é uma boa UTI neonatal. A gente não quer precisar disso, mas é importante saber. Se tem, né? Isso. Daí quando a mãe escolhe a maternidade, eu falo, bom, vai conhecer, vai ter conversado com vocês também. Eu converso também sobre o tipo de parto. Hoje, graças a Deus, as mães chegam tendo uma vontade de ter um parto normal, mas entendem que tem indicação de cesárea. A gente estava aqui batendo papo antes, né? E falando, mas o que é melhor para o bebê? O melhor é o que é mais fisiológico, desde que a mãe esteja bem para isso e o bebê também. Então, tá tudo caminhando, a mãe tá com pressão boa, né? Não tem um diabetes ou alguma doença de base que esteja descompensada, ela vai para o trabalho de parto. Explicar que as pessoas têm medo, tem dor, poxa, tem tanta coisa para você fazer, não é? Sim, hoje em dia, dor, né? muito, imagina, tem até os centros de parto normal, onde você tem banheira, bola, você pode levar a sua obstetriz, sua doula, enfim, tem tanta coisa para fazer. E lembrar que existem outras indicações que são vocês, sobretudo, que vão saber indicar, que é cesárea. Tem mãe que fala, mas é o sonho da minha vida. Mas às vezes... Indicação, né? Em primeiro lugar, a saúde, tanto da mãe quanto do bebê. Eu falo que para as pacientes isso, né? As pacientes, elas têm que se preparar para o parto, independente de qual a via do parto, porque nem sempre você vai conseguir aquele parto que você queria, né? Eu tive caso de paciente que era o bebê era pélvico, eu não faço parto normal em pacientes com apresentação pélvica. Que é um risco enorme, né? E elas foram 40 semanas, ela olhou pra mim e falou assim, Fábio, eu sei que você tá certo, eu sei que eu tô errada, só que eu não estou preparado para uma cesárea. Eu falei, mas, assim, tem que se preparar. Com certeza. Porque de alguma forma vai nascer. Então, isso é importante, porque, às vezes, essa consulta em conjunto abre também um pouco a cabeça da família. Porque, às vezes, ela vai com uma frase, meu médico já sei que ele vai fazer a cesárea, é pélvico, mas eu sei que ele vai fazer a cesárea. Então, quando você tem um reforço da pediatra falando assim, bom, você sabe que o teu caso vai ser uma cesárea, talvez isso ajude a compreensão, né? Não sei. Eu tenho certeza, Fábio, eu tenho certeza. Até porque, né, somos amigos, eu sei que vocês têm uma questão muito clara do que é indicação de cesárea ou não vão fazer só por fazer, apesar de que a gente sabe que hoje em dia tem a questão de desejo, eu acho que a gente tem que pensar, mas é feita num tempo certo, né? Sim. Então, eu acho que isso ajuda. E eu falo pra família, olha, eu acho que então você tem que trabalhar melhor. Isso com você. A gente tem um período aí. O bebê tá pélvico e ele não roda, não rodou. Nossa, quer fazer? Tem um monte de coisa que hoje em dia fazem, não é mesmo? Tem coisas, inclusive, que são contraindicadas como manobra. Isso não... Eu falo pra mãe, esquece. Mas tudo que ela puder fazer pra se preparar, imaginar que, olha... Tá bom, queria muito. Se der certo, vocês estão super afim. A gente também, eu adoro acompanhar um parto normal, bonito. Sim. Mas coisas que vão acrescentar um risco, que hoje em dia não vale a pena. Então, eu sou uma das primeiras a bater ali o pé. Eu falo pra mãe, olha, eu acho que você tem que repensar mesmo, né? Uma das coisas que eu pensei em te perguntar era assim, a gente... Questão de... hospital particular, a gente sabe que existe uma porcentagem muito maior de cesárea, a gente faz muito alto risco no consultório, acabo triando pacientes mais para cesárea mesmo, por conta disso, são pacientes de alto risco, mas a gente tem partos normais também. Como pediatra, você vê assim, uma grande diferença em relação a desconforto respiratório em pacientes que fizeram uma cesárea, que seja por desejo materno, mas que fizeram entre 39 e 40 semanas, que a gente sabe que existe uma melhor resposta pulmonar, e daquela paciente que entrou em trabalho de parto com 39 e 40, ou seja, um bebê nasceu de cesárea eletiva por desejo materno entre 39 e 40. E outro trabalho de parto? Não, fora de trabalho de parto. Tá. E a outra que entrou em trabalho de parto e nasceu entre 39 e 40.
existe uma taxa maior ou menor de desconforto respiratório nesses dois casos? Nesse período especificamente, a gente sabe que o bebê está muito maduro. Difícil. Eu, particularmente, não vi. E olha que eu acompanhei por N motivos cesáreas, inclusive nas nossas amigas, né? Então, assim, a minha também. E é isso. E eu, por exemplo, entrei em trabalho e acabei indo para cesárea. Com quase 39 semanas. Tá, não desconfortou. Eu falo para a mãe que sempre que ela puder deixar entrar em trabalho de parto, ajuda, se né? não tiver contraindicação, obviamente. Isso é bom pro corpo dela entender que ela, né, está pronta para o bebê nascer. O bebê, são liberados vários mediadores que o bebê entende que é o momento dele nascer, mas em relação a desconforto feito no momento certo, não vejo isso, não vejo, Fá, não vejo. Eu acho que quando faz meio 37 semanas. Eu acho que uma das coisas que levou a tudo isso era uma geração de obstetras um pouco mais antigos, que hoje em dia praticamente até pararam já, mas que era uma geração que 37 não é mais prematuro, já cesárea amanhã. Né? Mas então, aí você vai ter um desconforto muito maior. Com certeza. Assim como tinha é um restrito. Peguei algumas quando eu trabalhava no particular, enfim. O bebê é restrito, vai nascer. E daí quando nasce, né, não sei se todo mundo sabe, mas a gente consegue fazer uma avaliação clínica, né, do bebê e usa algumas escalas para a gente estimar mais ou menos a idade que ele nasceu, idade gestacional. E às vezes você via que na verdade era um bebê prematuro. Por que a pessoa indicou antes? Não sei dizer, isso é a consciência de cada um. Mas isso sim, isso sem dúvida nenhuma tinha desconforto. Mas fora isso, Fá, eu acho que assim, a gente também tem que lembrar que é o corpo da mulher, né? Feita no momento certo, com uma indicação precisa. Vocês como obstetras, quantas vezes vocês pegaram mães que pediram cesáreas eletivas feitas no tempo certo e complicaram com atonia? Sim. Não tem. Então assim, a gente também tem que respeitar. Porque é uma cirurgia, né? Eu acho que a epísio, por exemplo, tem mãe que tem um monte de medo. E realmente, o parto normal tem riscos, mas... E não tem que sair fazendo tudo só porque está escrito, né? Faz se tiver indicação. É isso, e a gente tem que estar tranquila com a nossa consciência, com a nossa ética. Então, assim, eu não vejo essa diferença, eu acho que dá para ficar tranquilo. Quando a mãe vem conversar comigo, eu falo, mas você gostaria de entrar em trabalho de parto? Não, eu queria ter uma data, doutora. Hoje, graças a Deus, a maioria das pessoas eu não vejo querendo uma data, né? Eu não queria, por exemplo, eu queria que deixar, né? Dudu desse um indício do tipo, mãe, tô querendo vir. Deixa uma data limite. É isso, limite por segurança, sim, isso. Segurança. Tem gente que fala, eu queria esperar até 42. De vocês, vocês já viram isso? Tem, mas a gente tem benefício nenhum, gente. Eu tenho como tendência, a Lília também, a gente tenta chegar a 40 semanas como nossa data limite. É domingo, ela não quer fazer o parto domingo. Tá bom, vai ser 40 semanas e 1, 40 semanas e 2, mas eu não deixo chegar a 41. É o raro do raro eu deixar o... As nossas amigas, inclusive amigos de vocês que são GOs também, eles não deixam passar disso. Por questão de segurança mesmo. Não tem benefício. Não tem benefício, exatamente. É mais risco do que benefício, né? É mais risco, sem dúvida nenhuma. Marcela, eu vejo assim, muitas vezes, o paciente até que às vezes não faz essa consulta aí que a gente falou, vem questionar pra gente muito sobre essa questão que agora se fala muito sobre o colírio, né? Então, doutora, mas a questão da clamídia, né? Das bactérias, da gonorreia, Neisseria, enfim, que são as bactérias lá, né? Que a gente sabe que pode dar algum problema ocular no bebê. Assim, como que você tem visto isso hoje nas... Eu acabo comentando, porque eu sei que as famílias já vêm munidas disso, ou quem não veio munido, quando sai de uma consulta, encontra alguém que fala, mas não te perguntaram do colírio? Na verdade, existe uma rotina muito bem estabelecida aqui em São Paulo. Antes eu achava que era em todo o Brasil, mas não é todo o Brasil, de que algumas coisas... Estado, São Paulo, né, que são feitas na maternidade. O colírio, independente de qualquer coisa, é lei. Né? Ele é obrigatório. Existe hoje em dia o termo de recusa, mas para nós médicos não tem nenhum tipo de cobertura legal caso a gente... preenche, quem vai assinar é a mãe. Ela se recusou.
mas eu orientei e tudo mais. Isso, legalmente, se lá na frente a criança tiver um problema e for uma oftalmite gonocócica e a gente perdeu a chance de tratar uma gotinha em cada olho resolver isso, é um problema enorme. E vai levar uma cegueira. Leva cegueira. Várias complicações, né? Mas principalmente a cegueira, né? Então, eu falo pra mãe, veja, nada melhor do que a gente usar o exemplo dos nossos filhos, na minha opinião. O que a lei fala pra eu fazer? Dar, né? Aplicar. O que eu fiz pro meu filho? Apliquei, né, no caso. E por que as pessoas são contra? Que eu acho que é importante. Mas por que não gostam? Qual o problema, já que é para evitar uma doença? Ela pode dar o que a gente chama de conjuntivite química, que é sair um pouquinho de secreção, 2 dias. E pode dar uma dermatite em volta ali do olho, também muito efêmero. Vi uma vez uma gotinha que caiu errado, por ser prata, manchar a pele, mas depois isso se resolve. Demora mais tempo, lógico, mas se resolve. Então eu falo para a mãe, olha, a gente faz com todo o cuidado do mundo, pequeno, né? Muito pequeno. Mas eu explico para a família que se ela quiser, algumas, até a gente bateu um papo antes, eles acabam pedindo para fazer cultura. Como é que vocês veem essa parte também? Eu acho que a cultura, eu acho que assim, eu acho que é válido fazer, é legal fazer. Só que existe falso negativo. E aí eu acho que assim, é um risco tão grande por uma complicação praticamente zero do colírio que não tem, acho que eu não consigo entender por que deixaram de aplicar. Porque assim, mesmo que venha a gonorreia negativa, tá, mas e se tiver alguma coisa, você vai deixar passar? O erro laboratorial, a gente sabe que existe, vai existir sempre, com qualquer tecnologia que possa existir. Então, às vezes, não é nem o laboratório que errou. Às vezes, é naquele material que a gente escolheu, não tinha, ou tinha pouco, que o coisa não foi sensível a ponto de achar a bactéria, enfim. Então, assim, tá bom. Se veio positivo, legal, você sabe o que você tem que fazer. Agora, e se não veio? Eu acho que é assim, né? Existem muitas doenças, né? E a gente é um país realmente continental. Então, acredito eu que no nosso meio, quantas vezes vocês viram gonorreia? Pouco, né? Pouquíssimo, graças a Deus. Mas tem sífilis, por exemplo. E a sífilis está voltando muito, super. Né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu acho que existem opções melhores para causar menos riscos para o bebê, de desconforto. Mas, por exemplo, a eritromicina, que é uma das opções, nunca vi disponível. Né? E a lei diz claramente colírio de nitrato de prata. Então, a gente teria que rever isso. Recentemente saiu uma orientação que a gente poderia tentar o iodopovidine. Poxa, também não acho que deve ser tão bom quanto. Ele mancha também, né? Então, assim, não vejo como um risco tão grande, tanto que eu fiz para o meu filho. Eu tenho que explicar para as famílias, mas por que não fazem? A regra é fazer. E daí, dentro das outras rotinas também, só para não esquecer de comentar, que aqui em São Paulo a gente faz o teste do olhinho, algumas maternidades fazem o ampliado. Se não tem um histórico familiar importante, eu não vejo essa necessidade que seria dilatar, é uma avaliação por oftalmo, tá? O teste do olhinho, quem faz é o pediatra. Que daí na sala de parto. Na sala, não necessariamente na sala de parto, tá? Porque os bebês dificilmente abrem bem o olho quando nascem, às vezes está inchado. Então a gente faz até a alta e eu repito no consultório. Então qualquer alteração, histórico familiar importante, como graus elevados, miopia, hipermetropia, enfim, várias coisas, estrabismo, vai para o oftalmo antes. Então, eu acho que esse da maternidade, realmente, a gente poderia não fazer. E não é a maioria que faz. Mas a rotina é o colírio, daí tem a vitamina K, né? Que muita gente questiona, mas eu não queria que fosse uma picada. Poxa, qual é a função da vitamina K? Ela é evitar a doença hemorrágica. Porque os bebês não têm as bactérias intestinais, ele vai ser ainda colonizado. Quando é parto normal, ele vai colonizando, passando ali pelo canal. E depois, conforme vai convivendo ali com a família. Mas enquanto eles não têm, eles não produzem. Então, eu já sei que eu tenho que dar. Se eu não for dar intramuscular, que eu garanto a dose... E que daí, qual seria o problema? Uma picada? E daí eu falo para as famílias, nossa, vai ter vacina até. Então, assim... Tem dia que vai tomar 7 vacinas. Eu acho que a gente não tem que ser invasivo desnecessariamente, mas isso é total seguro. Se eu não for dar dessa forma, eu tenho endovenoso,
Mas para isso o bebê teria que ter ido para UTI. Acesso venoso. Então não Vai é picar a no olho. minoria dos casos. Aham. E a outra fonte seria via oral. Só que os bebês no começo, a gente de fato nem tem aspirado os bebês, que esse é um outro ponto, eles regurgitam. Então eu não consigo garantir o quanto foi, com o risco de você ter uma doença hemorrágica. Então tem que dar intramuscular e eu falo para as famílias, se você quiser o contrário, inclusive tem que ser falado. Entendi. Porque a rotina se ninguém chegar com um plano de parto, vai fazer o colírio, vai fazer a vitamina K intramuscular e vai fazer hepatite B. Isso já lá na sala de parto ou na recuperação pós-anestésica, tipo nos primeiros momentos, resumindo, tá? Em relação a BCG, daí existe um ponto, que hoje em dia a gente tem uma ampliação do teste do pezinho. Então, enquanto no SUS se faz o básico, na maternidade se faz no mínimo no particular o ampliado, que inclui algumas outras doenças. Além disso, existe o expandido, cada dia vai aparecendo uma coisa, um dinheirinho a mais também para se pagar, mas assim, o expandido aumenta a investigação de doenças raras, que são os erros inatos do metabolismo, tá? E daí existem outras coisas, entre elas o SCID-A-GAMA, que é a investigação de uma doença que chama imunodeficiência grave combinada. Mas aí você faz o teste, o expandido e o e pede a parte. Faz os dois a parte. No geral, é isso. Você tem que preencher na maioria das maternidades pedindo o que você quer, porque afinal isso é um custo à parte, tá? Mas o que eu explico para as famílias é que existe o papel de filtro, que é onde é colhido esse exame. E ele, na verdade, é feito com sangue que a gente fala pezinho, porque se o bebê está sem nenhum acesso, eu não vou furar para pegar uma artéria, uma veia, que é muito mais invasiva. A gente colhe do pezinho. Mas são 3 bolinhas, ou no geral 5 bolinhas, onde a gente colhe uma amostra de sangue. Para eu fazer o básico ou fazer o maior de todos, que seria, hoje em dia, expandido, SCID, investigação de doenças lisossomais e investigação de uma mutação para atrofia muscular, tá? Espinhal. Então, esse seria o maior. Para eu fazer o básico, ou isso, a quantidade de sangue é a mesma no geral. Entendi. O que muda é o investimento. E quanto tempo depois que nasce que faz o teste, mano? Normalmente 48 horas, tá? Isso é importante, porque tem muita paciente que fala assim, já colheu o teste. Porque a hora eu que explico faz, já, inclusive, faz lá o pezinho do carimbo, ele elas acham acha que já é o teste. Daí você fala, não, isso aqui é um charminho. E outra coisa que é importante também, falar aqui, as pacientes acham que quando colhe o teste do pezinho, elas têm o resultado na maternidade. Eu sempre estou esperando o resultado do pezinho. Elas confundem para ver a icterícia, para dosar bilirrubina. Exatamente, tem muita coisa. E o demora teste 7, do pezinho, 10 dias. até mais, Se for fazer o SCID, a gente está falando pelo menos uns 15 dias, tá? Então, assim, o teste do pezinho, ele deve ser feito só depois de 48 horas, porque eu preciso que o bebê esteja mamando. Ou pelo menos ingerindo de alguma forma, pode ser até endovenoso. Pode ser até fórmula, eventualmente foi para fórmula. Ou tipo um bebê que foi para UTI e foi para NPP, que é a nutrição parenteral, tá? Então ele tem que estar recebendo proteína. Isso é uma indicação precisa, na verdade é uma prerrogativa para eu fazer o teste. Então o bebê que não está comendo não adianta eu fazer em 48 horas. Só que o ideal é de 48 a no máximo 7 dias. Isso para os que internaram, para fazer uma análise correta. Que é um teste que eu falo para a família, de triagem, o que significa que ele está aí para pegar o máximo de doença e ter o menor falso negativo. Mas ele, para isso, tem alguns falsos positivos. Sim. Então eu explico para a família, calma, às vezes fala, doutora, veio já G6PD, calma, a gente vai recoletar. Eu não sei se você lembra, mas a minha filha teve um falso positivo. Também não lembro, graças a Deus eu não lembro dessas coisas, porque assim, dá um desespero. Ela teve na que família, repetir depois mais 2 vezes. G6PD é um que dá muita recoleta. Foi vou lembrar. Calma que daqui a pouco eu lembro. Mas não foi de G6PD? Não foi G6PD. Não foi G6PD? Não. Tá. Porque assim, tem de hipotiroidismo, muitos dão recoleta. E a família fala, nossa, eu fiquei desesperada. E você fala, calma, a gente vai recoletar. É que quem faz o teste do pezinho, você pode fazer pelo próprio laboratório a recoleta. Sem ter custo no geral. Sim, Só que daí demora também. Assim como demora para sair o teste, demora a recoleta para sair a resposta. Você fica naquela angústia. Eu falo, faz no particular, a gente sabe. A maioria, para não te dizer
todos, eu tive um bebê que fechou um hipotireoidismo que o pezinho não pegou, mas foi um hipotireoidismo transitório, e 2 com G6PD. É que é o mais comum, né? É o mais comum. E graças a Deus a gente pega antes porque tem alguns cuidados. Mas vai demorar 7 a 10 dias. E daí, voltando àquela questão que a gente falou das vacinas, o que muda? Algumas maternidades falaram que não muda nada. Você pode dar hepatite B e antes de ir embora, porque essa daí, a BCG, que é contra a tuberculose, ela não é dada, no geral, na sala de parto nem na recuperação. É até a alta, tá? Por que eu falo para a família que deveríamos postergar? Porque essa investigação, quando ela é solicitada pela família, o SCID, a gama, ele vai investigar uma deficiência gravíssima. E a criança não poderia nem tomar BCG, nem outras vacinas que têm vírus ou bactérias vivas atenuadas, que é um tantão de vacina. E a criança que toma, por exemplo, a BCG e tem esse positivo, né? Muitas vezes pode morrer da vacina. Então eu falo pra família, essa doença, ela assim, raríssima. Você acaba falando assim, olha, vale a pena se tem alguém na família que teve isso ou não. Quando tem morte inexplicada de criança pequena, eu falo pra família, faça o melhor teste que a gente tem. Eu até pequena, brinco. Assim, não quando nasce, você diz 4, 5 anos de vida e... Qualquer morte em criança que não tenha uma justificativa, um atraso do desenvolvimento, não especificamente para SCID, eu tô falando pra gente ampliar o teste. Porque assim, é uma triagem, justamente isso, né? Conversando com uma amiga geneticista, eu falei que eu achava que não precisava fazer esses testes a mais. Ela falou, Marcela, as doenças são raríssimas e não sempre vai ter um caso na família. E a maioria, o tratamento é uma dieta específica. No caso do SCID, daí é relacionado a dar imunoglobulina e evitar algumas coisas, como algumas vacinas. Você acaba salvando a criança sabendo. É super raro. É raro. Mas daí o que eu falo para a família? Existe uma chance pequena de, no nosso meio, ter alguém por perto com tuberculose, que esse seria o problema da gente atrasar a BCG. Se o teste saísse antes, ótimo. E daí eu acho que seria, inclusive, uma indicação excelente para eu colocar no SUS, porque é muita criança nascendo. Só que a partir do momento que é um teste que demora, tem um custo grande, e no SUS a gente sabe que existe uma tuberculose que não é desprezível, eu não tenho como falar para a família entre o risco de ter a doença e ter a tuberculose. É mais fácil ter tuberculose do que ter a doença. Exatamente, e daí é grave numa criança pequena. Então, eu converso tudo isso com a família, e além dessas coisas, né, só voltando antes que eu esqueça, colírio, a vitamina, o bebê vai fazer as vacinas hepatite B, mais ou menos a BCG, o teste do pezinho antes da alta, tá? Tem o reflexo vermelho, o teste do olhinho, tem a linguinha, que a gente também faz, que é a avaliação da língua. É um tema bem discutível, acho que um dia a gente senta e conversa de novo, a não ser que vocês queiram adentrar sobre isso, mas que de fato é avaliar se tem o freio curto e se isso nesse momento interfere na mamada. Se não interferir, nada a fazer nesse momento. Podemos mandar com mais cuidado para uma avaliação de fono, porque pode ter um impacto adiante, inclusive na amamentação, tipo com uns 3 meses, ou mesmo lá para frente, introdução alimentar, fala, etc. Tá? E tem também o teste da orelhinha, que daí quem faz é a fono, geralmente não no primeiro dia, porque o líquido do parto pode estar até no conduto auditivo, né? Então pode atrapalhar. Que ela emite um som e ela vê essa resposta, basicamente isso. Quando tem histórico, e também é legal perguntar na consulta de pré-natal, histórico de surdez na família, a gente amplia para pedir o BERA, que é um exame que vai ver toda a via auditiva neurológica. E daí é um exame que eu tenho que fazer justificativa para o convênio, ele normalmente não cobre, mas já faz, são 3 dias, olha que bênção. Imagina você ir para casa para marcar um BERA, isso é difícil, mesmo no particular. Tá? Uma dúvida, você não comentou, e banho? Banho. Hoje em dia a maioria das maternidades já tem a rotina de não dar banho nas primeiras 24 horas. Eu lembro da Gabi, eu acho que ela voltou para a sala, eu fui pro quarto com ela de banho tomado. Sim. Isso faz 8 anos. Eu falo que o Dudu, né, 7 anos, 3 meses depois mudou, mas ele era pequeno, e daí eu já falava antes mesmo que não existe uma indicação necessariamente de banho urgente, mas existia o banho demonstrativo. Aí eu falava, gente, a família vai ver depois, a gente não precisa ter pressa. Então, assim,
eu falava assim, que o bebê que é prematuro não vai tomar banho, óbvio, mas um prematuro mais tardio, um bebê pig, que nem o caso do Dudu que era pequeno, foi pro banho. O que aconteceu? Ele desaturou, ou faz hipotermia. E daí vai para onde? Para UTI. Que foi o que aconteceu com meu filho. Não foi falta de cuidado com nenhuma... eu levei uma amiga que era NEO, né? Então não foi falta de cuidado. O fato é que era a rotina do hospital. E eu Não tem nada a ver com a imunidade. Tem também, tá? Mas é isso. Então, o bebê que é pequeno, que ainda está se adaptando, absorvendo líquido ali pulmonar, tentando, se ele desconfortou um pouco, ele começa a tentar se recuperar, eu falo, vai tomar banho. Vai piorar. Ele vai piorar. Porque a gente tem que lembrar que o bebê dentro da barriga, o feto, é muito diferente do bebê que nasceu, o neonato. Ele faz uma transição de toda a circulação. O coração funciona, né, de uma maneira diferente. O pulmão, ele não tinha uma função, digamos assim. Quem respirava e fazia tudo era a placenta. Então, na verdade, ele vai ter que fazer tudo isso depois que ele nasceu. Poxa, é uma adaptação monstruosa que ele tem que fazer assim. Então, para que eu banho? Esse já era um ponto que eu ponderava, independente do bebê ser pequeno. E hoje já saíram alguns estudos que eu brinco, a gente chama de catupiry ou cream cheese, que é um pouco mais chique, né? O Vernix, ele tem uma proteção da pele. E daí, de fato, se eu esperar que o corpo vá com o tempo tirando isso, além de controlar a temperatura, ele diminui muito as chances de doenças atópicas, como a dermatite atópica. Sim. Então, todo mundo já sabe, né? E de verdade, o bebê pode sair super sujo. Você dá um tempinho, você enxuga um pouquinho. Quando ele vai para recuperação, você olha o bebê, já parece o bebê de novela. Ele não tem sangue, não tem nada. Se tiver um gruminho no cabelo, eles pegam um pentinho, arrumam e tá tudo ótimo. Não precisamos ter pressa mesmo. Então, eu falo pra... Eu tinha visto faz muito tempo, depois também não sei a fonte, mas era um trabalho que os caras fizeram na França, que pegava a compressa... mesmo em parto cesárea, porque em parto cesárea tinha menos esse contato, né, de bactérias vaginais e tal, e eles colocavam uma compressa na vagina da mãe para colonizar, e depois passavam no bebê. Mas não é uma coisa que teve esse hábito. Isso aí eu vi, deve ter uns 10 anos, e de lá pra cá não teve muito. Eu achei que fosse pegar essa moda, mas não pegou muito, né? Pegou. Acho que pegou mesmo as indicações de ir mais para parto normal e tudo mais. Então, assim, a princípio, acho que seria interessante. Apesar de que, se você parar para pensar, parece um negócio um pouco delicado. Você fala pra mãe, olha, você tá aqui na cesárea, eu vou botar uma compressa. Ela não vai sentir que ela tá anestesiada. Mas daí depois você pega uma compressa perfumada e põe num bebê que acabou de nascer. Daí você fala assim, mas se o bebê nascesse por ali, eu não acharia nada absurdo. E faz total sentido. Mas, de fato, nunca vi fazer aqui, não, Mas você acha que, assim, a gente não entrou também na história da aspiração, né? Que é uma das coisas que eu vejo nos planos de parto aparecer, não quero que aspire o meu bebê. Tirando a parte que seria uma coisa invasiva, mas de todo o resto, a gente está pensando no colírio, está pensando na picada da vacina, a aspiração, o que a gente vê? Que a gente nunca prestava tanto atenção no bebê depois que ele sai. Porque a gente está preocupado com o sangramento, com o útero, com a mãe. Né? Quem vê é pediatra. Foi por isso que eu fui para pediatria e neonatologia. Nasci, eu esquecia da mãe. Mesmo no estágio de GO, eu falei, já não é para mim. Mas o que a gente faz hoje? O bebê nasceu bem, ele tá bem. Pode estar gargarejando lá, tá chorando. Ele tem que ir pro colo da mãe. A adaptação dele deve ser feita no colo da mãe. Mesmo na cesárea? Sim, mesmo na cesárea. Daí vocês podem discutir se passam embaixo do campo pelo risco de infecção ou não. A gente sempre tenta, assim que nasce, a pediatra liberou, ela vai entender deixa o cordão. O que a gente tem visto, assim, pacientes que não aspiram, tem mais uma náusea, tem mais um desconforto, eu não sei se vocês veem isso também. Eu vejo em alguns, O fato é que a gente tenta hoje em dia, graças a Deus, ser mais respeitoso com as crianças no geral, tá? Até o jeito que a gente cria os filhos, né? E eu acho que isso vem vindo até pro bebê. Então, se o bebê está bem, ele está chorando, mesmo que tenha um pouco de líquido, a gente não passa sonda.
Por quê? Porque os riscos são pequenos, mas eu posso causar um trauma ali no nariz, faz um edema, e daí o bebê não consegue respirar direito pro nariz, sendo que, de fato, o bebê precisa, nesse primeiro ano de vida, respirar basicamente pelo nariz, ele não respira pela boca. Sim. Então, eu já posso atrapalhar e deixar um bebê cansado. Posso, na hora que eu for passar ali pelo esôfago, causar algum tipo de lesão? Raríssimo, mas eu posso causar um tipo de lesão. E também na hora da aspiração, se eu usar o vácuo, eu posso causar algum trauma no estômago. Então, não é uma coisa que faz para todo mundo. Para todo mundo. Então, o que eu falo é, ele pode nausear, mas para os que nauseiam, se precisar, a gente faz a lavagem e a aspiração depois, entendeu, Fábio? Então, assim, o bebê tá bem, ele vai pro colo da mãe. O bebê que não está bem, ou ele precisa de alguma coisa, ele vai pro que a gente chama de berço aquecido, que eu vou dar aqueles cuidados ali na sala de parto. Entre elas, secar e aspirar se precisar. Então, se eu não precisar nesse momento, a gente não faz. E daí a gente analisa posteriormente, caso a caso. Já precisei lavar e aspirar. Horas depois. Não digo nem horas, mas pro dia seguinte. O bebê não tá indo pro peito, que ele tá meio... Daí você passa uma sondinha, e o bom é que daí a gente não usa o aspirador a vácuo. Eu ponho o soro e eu aspiro, até sair bem clarinho. Então, eu vou tirar o líquido do parto, que geralmente não é o que causa maior náusea, afinal, o bebê tem isso intraútero, mas o problema é o sangue. E, sobretudo, o mecônio. Daí, o mecônio, eu sempre... Essa mecônio aspira. Eu introduzo, não só aspiro como eu lavo. Porque o mecônio é mais Mesmo irritativo. na hora que nasce. Mesmo na hora que nasce. Lógico que eu não vou tirar do colo da mãe para isso. Mas eu falo pra mãe, tudo bem por vocês se eu passar uma sondinha e aspirar aqui e lavar? Por quê? Porque seu bebê fez o mecônio, que a gente sabe que é um tipo de cocô específico, e ele pode deixar o bebê bem mais nauseado, atrapalhando a mamada. Que daí quando nasce o bebê, a mãe já fala, tem que mamar, tem que mamar. Que daí a gente consegue convencer a mãe nesse momento. Nos outros momentos eu realmente prefiro esperar. E se o bebê nausear, a gente faz. Se o obstetra quisesse muito, que hoje em dia o obstetra é super tranquilo, né? Graças a Deus, eu faço só sala de parto dos obstetras que são todos amigos, então é muito fácil. Se o obstetra falar, não, eu não quero que passe por debaixo do campo o bebê, ou eu queria que aspirasse por X motivo. E antes que eu esqueça, existe uma indicação absoluta, né, de aspiração, polidramio, né? Se não for por diabetes nem nada, que o polidramio pode indicar uma obstrução. Então, eu tenho que testar esôfago e a gente também teria que testar o ânus, né? Mas eu não posso esperar ele evacuar? Super pode. Mas é um jeito que, se é um polidramio absurdo, eu deveria investigar essas coisas. Eu acho que é legal saber. Uma coisa que as pacientes também questionam é a história da amamentação na primeira hora de vida. A gente sabe que não é um super leite. O que tem naquela primeira hora de vida em relação ao leite? Acho que antes de falar da mamada, é focar, e eu explico isso na consulta de pré-natal. Na verdade, é o momento do pele a pele. Mais do que o bebê. Isso é o primeiro ponto. Isso é importante para o bebê respirar de forma adequada, controlar a temperatura. Hoje em dia a gente sabe que bebês, inclusive filhos de mãe com diabetes, podem controlar melhor a glicemia só pelo pele a pele. E daí, quando o bebê quiser e a mãe também estiver preparada, eu falo que às vezes numa mesa de centro cirúrgico, é difícil o bebê estar lá tentando. Posição, né? E assim, eu passei por eu quis muito amamentar, amamentei, não consegui exclusivo, mas amamentei. Mas eu lembro na sala de parto de uma pessoa X, que eu não lembro o nome, apertando meu peito e botando meu filho. Isso não é amamentar na primeira hora de vida, entendeu? É uma relação muito maior. E daí eu falo pra mãe, a gente vai posicionar, tem bebê que já procura ativamente. E esse líquido que você perguntou, que às vezes a mãe não vê saindo, ou às vezes sai um pouquinho, é o colostro. E eu foco para as famílias que é uma fase do leite que ela está ali principalmente para quê? Para manter o bebê vivo. Ele tem muito anticorpo. Imunidade. Ele não é para fazer o bebê engordar. Então, eu explico para a família. Você não vai ver quantidade e a qualidade não é talvez aqui
eles esperassem para engordar. O leite que vai vir depois, dos dias que se seguem, 72 horas. e até mais, Até mais, porque 5 teoricamente a pojadura 3, 5 dias, daí depende se entrou em trabalho, se N fatores, demora mais. Eu espero que desse leite ele vai indo pro leite de transição para depois ir pro leite maduro. Então eu já explico pra mãe, não vai jorrar leite. É porque elas acham isso, né? É Elas verdade. acham que Inclusive, na sala familiares- do parto vai esguichar no teto. Casal de amigos médicos. A mãe falou, mas eu não tô jorrando leite. Eu falei, Não vai, não vai. Isso. Tem mãe que nem sai daqui tendo apoiadora. Né? Daí eu preciso colocar o A bebê. maioria não sai, né? Porque a gente libera com 48, às vezes nem tem 72. Por isso que eu falo que daí o melhor momento para passar no pediatra é Você ia perguntar. 2 dias depois que ele foi de alta. Tá. Vai ser menos ou mais tempo a depender de algumas coisas que são bem específicas. 1, se o bebê está conseguindo mamar. 2, se a mãe tem leite. 3, se o bebê perdeu muito peso e se ele está ictérico. Que daí Isso eu também antecipa a preciso consulta, ver. né? Isso, exatamente. Mas no geral eu já deixo meio marcada. Daí tem mãe que fala assim, mas eu não tô com dúvida nenhuma, não posso ir semana que vem? Daí eu falo, melhor você vir agora e semana que vem a gente reavalia o bebê, porque eu quero que não tenha dúvida. Vocês mais ou bem menos uns sabem. 2 dias depois da 2 a 3 no Eu máximo, sempre é isso. pergunto isso, a gente nunca sabe a Tem resposta. tadinho, né? É porque o coitado do obstetra, né? Tem que saber tudo. Você tem porque- que saber tudo de neném, Eu inclusive. falo assim, Porque você é o médico da Às mãe. vezes, quando não é uma pediatra plantonista do hospital, né, eu pergunto o que a pediatra falou. Porque, não sei, às vezes ela fala assim, eu quero que vá em 3 dias, daqui 7 dias, e às vezes elas perguntam antes pra gente. Elas perguntam na consulta de Vocês são pré-natal. um médico de confiança. E a gente não tem essa resposta, né? Você Eu está falo assim, 9 praticamente meses cada acompanhando. caso, né? Mas no geral, o ideal é uns 3 dias. Se vai ser um pouco antes, se vai ser um pouco. O depois é o que menos preocupa. acontece. A gente fala 3 a não passar de 5, tá? Porque daí vem o outro ponto. Aquelas dificuldades de amamentação, que a gente sabe que hoje, graças a Deus, as mães querem amamentar, elas sabem que é importante, elas buscam os direitos de amamentar em relação ao trabalho. Então, a Mas pandemia, ainda por um tem lado, dificuldade, né? dificuldade super. Agora, entrando nessa parte de amamentação, hoje o que vocês usam para aumentar leite? A gente antigamente usava Plasil, depois não usava mais Plasil, e a moda era um Equilide. Como é que é isso hoje? Hoje em dia a gente sabe que, na verdade, a melhor coisa para aumentar a produção é fazer o bebê sugar várias vezes. Então, se o bebê puder mamar nas 2 mamas, né, isso por si só já é um estímulo em dobro, né? Hormonal. E daí, naturalmente, a mãe produz mais ocitocina e vai... injetar E mais. água, vai. né, Marcela? Tem paciente que eu vejo que fala pra mim, doutora, eu tô sem leite. Quanto você toma de água? Eu tomo 1 copo de água por dia. Oi? Não, eu O já seu explico organismo que- está priorizando o seu cérebro, ele não está priorizando sua mama. Ele quer te manter viva. Na primeira consulta que eu falo, mas daí eu escrevo também para as pessoas não esquecerem. Eu falo para a mãe que para ela ter leite, ela tem que ter uma dieta equilibrada. Sim. Ela vai, então não posso comer chocolate? Calma, você pode. Se você comer de tudo e souber comer de forma equilibrada, tudo bem, né? Hidratar abundantemente. Eu falo que se a gente precisa de 3 litros, quem amamenta precisa de 5. Eu falo 5 também. Mas eu não gosto. Deixa a garrafa ali do seu lado. Vai então tomar, você dá vai, sede, né? Dá sede, exatamente. E o outro ponto é que a mãe precisa descansar. Que é o impossível. Mas você não diga, porque muitas vezes a gente tem rede de apoio, sabe? É que a gente também, como mãe, quando o bebê nasce, a gente quer fazer tudo. Eu quero tocar todos os paus, eu quero dar todos... Não, gente, vai ter fralda pra caramba. Deixa a avó ajudar, deixa o pai que às vezes não consegue realmente na hora da amamentação, você que amamentou lindamente sabe disso, se o pai puder fazer o bebezinho arrotar, é um período de 10 minutos que você tem a mais, sei lá, pra botar a perna pra cima, pra ver uma série, sei lá, fazer qualquer coisa, entendeu? Então eu falo que isso é muito importante. Uma coisa legal que eu acho que é muito bacana eu falar pras mães, que uma outra coisa que ajuda, além dos medicamentos, temos homeopatias, tem fitoterápicos, né? Os chás, que a gente não sabe necessariamente. Tem o da mamãe, tem um que chama, sem fazer propaganda, merchan, mas... Se quiser patrocinar, pode. Ia ser bem legal. Mama Mais, tem muita coisa legal. Tem um que chama Yamane, tem várias opções. Que a gente não sabe se é só pelo que tem dentro do chá, ou desses extratos, ou se simplesmente é porque ela está se hidratando. Então eu falo pra mãe, você gosta de chá? Ai, não gosto de chá quente. Faz
mais gelado. Gosta de chá quente? Faz o chá quente. Ah, não gosto? Bebe água. Não precisa ser só em água. Bebe suco, vai fazer o que você quiser, mas não dá pra não beber água, tá? E daí a gente estava conversando aqui da questão da amamentação e só para frisar, existe hoje em dia um protocolo que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o Power Pump. Já ouviram falar? Não. É como se fosse um treinamento para a mama produzir leite. Então, você usa o aparelho para a bombinha, de preferência elétrica e bilateral, para você ganhar tempo para a mãe, porque tempo é vida, né? Então, eu colocaria e faria como se fosse um treinamento. Eu faço 5 minutos de sucção e 5 minutos de repouso. 5 minutos de sucção, 5 minutos de repouso, 5 minutos de sucção. E daí você fala, nossa, parece pouco tempo, mas nisso já foram 25 minutos, né? Se a mãe fizer isso, o organismo dela entende que o bebê está puxando mais, que o bebê, né? Ela precisa produzir mais. Isso vai muito bem, tá? Os remédios ajudam no começo, mas mais pra frente, de fato, o que ajuda é o bebê sugar aí o treinamento e se hidratar. Quando você vai ver, a mãe nem comeu. Tá? Bom, a gente tá com o tempo aqui curto, né? Eu só queria fazer mais uma pergunta pra gente seguir. Tentar seguir? Pensando aqui, só pra gente finalizar a questão, a gente falou bastante de bebê, né? Dessa fase aí de parto, que eu acho que é a fase que o pessoal tem realmente muita dúvida. Mas aí a criança, vamos lá, ela vai ficar com você ali durante a puericultura. E quando que você julga que ela tá de alta da pediatria? Ou você nunca dá alta? Você abraça ela? Eu não dou alta, mas obviamente aqueles 40 anos eles me abandonam. Eu falo que é muito mais fácil eu fazer a transição devagar e lenta da menina, porque inclusive a gente tem vocês como amigos, eu falo, nossa, eu sei que são pessoas queridas, não são pessoas que vão sair fazendo coisas invasivas, e a gente tenta conversar de fazer essa transição. Nossa, quando for, se quiser me fala, eu passo todo o prontuário, né, de histórico de doença, de vacinação, que eu sei que também é importante fazer esse segmento, e deixo sempre aberto. Tem crianças que já foram, tipo, no obstetra por um ginecologista por um motivo e voltaram em mim porque, mas você fala de tudo. Sim, o seu ginecologista vai falar de tudo. Eu falo que o problema maior é o menino. Porque o menino começa a estar com vergonha da pediatra mulher, acha que eu não vou no pediatra. E daí não vai pra ninguém. Que daí existe todo um processo aí para os urologistas também abraçarem, né? Mas eu falo que quando começa o período, e principalmente quando menstrua, é um momento é uma avaliação muito específica, né? Sim. Então, se quiser fazer, vem aqui, vai ali, até sentir confiança e ir no colega, mas a maioria das crianças que eu tenho são pequenininhas. Eu não tive, mas nunca mandei ninguém embora, gente. Ainda não deu alta pra ninguém. Nenhum de 40 que mora com a mãe. Não, mas já foi um menino de 18, com 1,85 m. Ele falou pra mim, eu só não quero te mostrar minhas partes. Eu falei, tudo bem. Justo porque ele já é moço, né? Mas é isso. Eles fazem essa transição. Mais ou menos na fase menstrual mesmo. Eu acho. Antes, eu acho. E é um melhor momento mesmo. Ou quando tem outras dúvidas que eu falo assim, quer falar de uso de... Mas daí realmente já menstruou. Usar anticoncepcional por causa da pele, por N motivos. Eu falo, a melhor pessoa para você ir é no ginecologista. Queria agradecer muito a presença. Eu adorei. Foi ótimo, maravilhoso. Esclarece, porque a gente sabe que a Marcela fala bastante, então vamos continuar. As gestantes perguntam isso que a gente pergunta para você, e nem sempre a gente tem um embasamento tão bom para responder. Em relação ao colírio, em relação à vitamina K, acho que vai ser esclarecedor. Espero que ajude. Se alguém precisar de alguma outra informação, a gente deixa depois aqui também o teu contato. Tá bom, super à vontade. Tá ótimo. Obrigada, adoramos. Obrigada. E aproveita, segue a gente aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um abração. Até mais. Até mais.